A história começa com um garoto que usa seus poderes enquanto pesca e depois aproveita a tranquilidade da natureza durante uma caminhada pela floresta. De repente, ele é atacado de surpresa, mas consegue escapar de todas as flechas com agilidade. O agressor então o chama de Yoichi e volta a atacá-lo, dizendo que ele está cheio de pontos fracos. Mesmo com o ataque, Yoichi diz que se continuar lutando daquele jeito, nunca vai evoluir. Essas palavras preocupam o protagonista, que então revela que seu maior desejo é ficar muito mais forte. Ao ouvir isso, o pai dele pensa em silêncio que o filho já tem um poder enorme, mas, na realidade, ele lhe diz que precisa conhecer o mundo além das montanhas, porque o que falta a ele não é sabedoria, e sim vivência. É a experiência que fortalece o espírito. Depois disso, o pai ordena que ele desça das montanhas e busque amadurecer para um dia se tornar um grande guerreiro. Yoichi aceita a decisão e promete ao pai que vai se tornar um guerreiro de destaque. Enquanto o jovem parte para seu novo caminho, seu pai envia uma mensagem a seu velho amigo Yaruga, pedindo que ajude Yoichi, já que ele tem uma academia na cidade e os dois compartilham o mesmo estilo de luta, o Uchiha. Na academia, as sobrinhas de Kagome recebem a notícia de que um convidado chegará em breve para morar com elas. Isso gera uma discussão. Ayami não gosta da ideia, pois considera estranho receber alguém que não conhecem, mas Ibuki lembra que as duas famílias têm uma relação antiga e por isso devem aceitar. Irritada, Ayami pede a opinião de Chihaya, que responde que talvez seja bom ter alguém novo por perto, pois caso algo ruim aconteça, ele pode ajudá-las. Ayami rebate perguntando o que fariam se a causa do problema fosse justamente esse convidado desconhecido. Chihaya, confiante, diz que não acredita que alguém possa superar Ibuki em combate e que, além disso, o novo hóspede pode ser uma ótima inspiração para seus desenhos de mangá. Enquanto isso, Yoichi chega à cidade e se impressiona com o tamanho do lugar. Apesar dos olhares curiosos por causa de suas roupas, ele tenta se concentrar e decide olhar um mapa para achar o caminho até a academia. Nesse momento, acaba esbarrando em Washizu, que reclama e ainda chuta sua espada. Yoichi estranha a atitude e pergunta se aquilo foi proposital. Em seguida, o desafia para um duelo, já que para ele, a espada é algo sagrado para um guerreiro. Washizu é derrotado facilmente e cai ao chão com a força do vento gerado pelo golpe, sem que o protagonista sequer o toque. Logo após, Yoichi é algemado, pois portar armas em público é proibido. As pessoas ao redor riem de Washizu pela derrota, enquanto ele fica surpreso com a habilidade do garoto. Na delegacia, os policiais escutaram a história de Yoichi e se impressionaram com sua trajetória, tá? Depois o aconselham a trocar de roupa, dizendo que seu visual chama a atenção demais. Yoichi pergunta se ser diferente é algum tipo de crime. Os agentes se entreolham, surpresos com sua resposta, e ele avisa que precisa ir embora, pois alguém o espera. Enquanto caminha, percebe que está perdido. No ponto de encontro, Ayami e Chihaya decidem ir ver lojas, e Kagome vai ao banheiro, deixando Ibuki sozinha. De repente, um carro de serviço passa em alta velocidade, fazendo Yoichi tropeçar e cair dentro do provador onde uma mulher estava. Assustada, ela o agride e grita por socorro, chamando-o de pervertido. Mas antes que os seguranças possam agir, uma senhora grita pedindo ajuda, dizendo que um ladrão está fugindo. Yoichi imediatamente sai em perseguição. O ladrão entra em uma livraria, causando confusão. Ao ver isso, o protagonista usa um tubo de papel e acerta o ladrão, derrubando-o. Durante a corrida, ele acaba colidindo com Chihaya e por alguns segundos fica confuso até que ela lhe diz para se levantar, pois ele caiu em cima dela. Assim que se levanta, percebe que o ladrão está escapando novamente. Ele vai atrás e, usando seus poderes, consegue deixá-lo inconsciente. Ao olhar o relógio do ladrão, Yoichi percebe que já está muito tarde. Desanimado, pensa que a cidade é um lugar complicado e perigoso, mas, ao ver uma placa, conclui que talvez as montanhas fossem mesmo o melhor lugar para ele. Nesse momento, Kagome aparece chorando porque está perdida. Em outra parte do shopping, Ibuki decide ir procurar a irmã. O protagonista tenta tranquilizar Kagome, dizendo que é fácil se perder num lugar tão grande. Ela responde que é a 7ª vez que isso acontece e que suas irmãs sempre zombam dela. Quando ele pergunta como pode reconhecê-la, ela responde que sua irmã tem seios grandes. Yoichi sai mostrando várias mulheres até que finalmente consegue identificá-la. Porém, guardas de segurança aparecem e o cercam, dizendo que ele deve acompanhá-los. Ele recusa, afirmando que precisa ajudar Kagome. Um movimento brusco o faz cair em um trem que parte naquele instante, afastando-o das garotas. Mais tarde, ele está numa ponte, frustrado por não ter cumprido sua missão, mas então Ibuki aparece, se apresenta como instrutora do estilo Uchiha do Vento Divino no Dojo Ikaruga e agradece por ter salvo sua irmã. No entanto, Yoichi é preso novamente,
porque muitas pessoas fizeram reclamações contra ele. Enquanto levam, um policial comenta com Ibuki que mesmo assim várias pessoas estão gratas ao garoto por sua ajuda. Horas depois, Yoichi é solto e segue com Ibuki até o dojo Ikaruga. Lá é apresentado às outras pessoas e percebe que são as mesmas garotas que viu no shopping. No dia seguinte, enquanto pega água, Ibuki se lembra da conversa que teve com suas irmãs. Ayami havia dito que não queria que Yoichi ficasse ali porque ele tocou seus seios e viu a calcinha de Chihaya, mas Ibuki respondeu que tudo foi acidental. Ela acreditava nele porque ele salvou Kagome e, além disso, era um praticante do estilo Uchiha. Depois de pegar a água, Ibuki sai para resolver outra coisa. De repente, ouve um barulho e corre até a área de treinamento, onde vê Yoichi. Ele pede desculpas por estar usando o local sem permissão. Fascinada, Ibuki diz que não há problema, e confessa que sente inveja por ele já estar treinando tão cedo. Yoichi percebe que ela está limpando o local e se oferece para ajudar. Mesmo com a recusa, ele insiste. Os dois acabam brincando com um balde de água, e durante essa brincadeira suas mãos se tocam. Isso faz com que Ibuki tropece e o balde caia sobre ela. Envergonhado, Yoichi pede desculpas várias vezes. De repente, um haikai que ele escreveu cai no chão. Era uma lembrança do momento em que se conheceram. Ibuki lê e fica furiosa ao ver que ele mencionou que ela tem seios grandes. Irritada, ela o acerta com um golpe que o lança para o alto. Ayami estava em seu quarto quando, de repente, Yoichi se chocou contra a janela e acabou caindo em cima dela sem querer, tocando em seus seios. Quando Ibuki viu aquela cena, ficou furiosa e deu um golpe nele mais tarde na hora do almoço. Enquanto as meninas avisavam que era hora de ir para a escola no caminho, Ayami perguntou a Ibuki se era mesmo uma boa ideia deixar o protagonista ir junto. A irmã respondeu que o tio tinha perguntado diretamente a ele. Nesse momento, Yoichi interrompeu para agradecer por o estarem levando à escola, comentando que sempre teve curiosidade em saber como era a vida na cidade. Ao ouvir isso, Ayami perguntou se ele só queria ir para ver as garotas e em seguida foi embora, pedindo que fingissem que nem se conheciam. Na escola, Gizo caminhava entre os alunos e seu amigo tentava puxar conversa, mas ele não respondia. De repente, ficou assustado e se escondeu ao ver o protagonista entrando com Ibuki, que logo o advertiu, dizendo que ele não deveria envergonhar o nome da família Ryua. Mais tarde, na sala de aula, Yoichi se apresentou para todos, enquanto Ibuki o implorava para não fazer nada esquisito. Toriya comentou com Ashizu que o novo aluno parecia o mesmo garoto que eles tinham encontrado no dia anterior. Nesse momento, o professor perguntou se ele era conhecido por Ikaruga, conforme Yoichi tinha dito. Yoichi confirmou e explicou que no momento estava morando no dojo dela. Aquilo surpreendeu e irritou Ashizu, que era apaixonado por Ibuki, e odiava a ideia de eles estarem vivendo sob o mesmo teto. Depois da aula, Ibuki estava no banheiro com suas amigas que perguntaram se o protagonista havia sido escolhido como seu noivo. Isso a deixou visivelmente irritada, então resolveu ir tirar satisfações. Mas ao procurá-lo, o encontrou cercado por várias garotas. Vendo a cena, disse com firmeza que se ele fizesse qualquer coisa estranha, acabaria desonrando o estilo Uchiha. O protagonista respondeu que não tinha feito nada, mas Ibuki quis saber por que o nariz dele estava sangrando. Ele explicou que era porque ela tinha batido nele. Enquanto isso, pelos corredores da escola, o Ashizu escutava a voz de Ibuki pedindo para o protagonista não paquerar outras garotas novamente. Aquilo o deixou ainda mais desconfiado e decidido a desafiá-lo para um duelo. Em outra parte da escola, Ayami estava sendo repreendida pelas notas baixas quando ouviu sobre a briga no pátio. Sem pensar muito, resolveu sair e assistir ao confronto entre Yoichi e o Ashizu. O Ashizu, irritado, acusou o protagonista de fazer Ibuki chorar e também de ter segundas intenções. Sem hesitar, foi o primeiro a atacar, acertando um soco no rosto de Yoichi, que mesmo surpreso parabenizou o golpe. Querendo equilibrar as coisas, Yoichi decidiu jogar sua espada fora, mas isso só deixou Ashizu ainda mais furioso. Ele atacou de novo, dessa vez dizendo que estava usando a força dos seus verdadeiros sentimentos e acertou Yoichi com uma arma. O protagonista, tomado pela raiva, quebrou a arma e perguntou se ele precisava mesmo de algo assim para mostrar seus sentimentos. Em seguida, o derrubou com um soco, deixando-o desacordado, e disse que, se fosse para demonstrar o que sentia, deveria usar os punhos. Mais tarde, Ami voltou para casa e encontrou o protagonista deitado na cama. A Ibuki explicou que ele devia estar com febre, já que tinha desmaiado de repente. Yoichi, no entanto, contou que era porque a vida na cidade estava sendo demais para ele. Ao ouvir isso, a Ami respondeu que ele devia voltar para as montanhas e o chamou de macaco selvagem, o que fez o protagonista se sentir envergonhado e com vontade de revidar. Mas em vez disso, saiu do quarto decidido a preparar um congee para a febre dela, tentando se convencer de que fazia isso só por ter sido rude, e não porque estava preocupado. Enquanto isso, no quarto, Ibuki conseguiu acalmar o protagonista
que a observava em silêncio, pensando em como ela era violenta. De repente, ela se aproximou muito, o que o assustou, mas logo ele viu que ela só estava verificando a febre. Descobriu que estava melhorando, então pediu a Chihaya que cuidasse dele, pois precisava sair para fazer compras. Quando Ibuki saiu, o protagonista comentou com Chihaya que, apesar de ser sua irmã e bem agressiva, ela também era gentil. Chihaya explicou que Ibuki não fazia aquilo por maldade, mas porque os pais delas estavam viajando e ela tinha ficado responsável pela casa, por isso tentava ser o mais firme possível para que as irmãs fossem bem criadas. Yoichi, ao ouvir isso, sentiu-se mal por tê-la chamado de violenta. No mercado, Ibuki também pensava no protagonista e percebeu que tinha sido muito dura com ele. Por causa disso, os dois acabaram decidindo pedir desculpas um ao outro. Na cena seguinte, Kagome observava Ayami tentando cozinhar sem muito sucesso. Ele se ofereceu para ajudar e juntos conseguiram preparar o prato que Ayami queria, o que a deixou bem feliz. Mas Kagome perguntou por que ela tinha decidido cozinhar de repente. Ayami não respondeu e correu para entregar o congee para Yoichi, que já não estava mais no quarto. Ao se encontrarem, eles acabaram repetindo as mesmas palavras, o que fez os dois rirem juntos. Ami, vendo aquilo de longe, ficou triste e saiu correndo. Yoichi percebeu e foi atrás dela. Enquanto ela corria, tropeçou e quase caiu, pensando que, por mais que tentasse, nunca seria como sua irmã. Mas Yoichi a impediu de cair, pegou a comida e disse que não era para desistir. No entanto, ao fazer isso, ela acabou escorregando pela janela quebrada. Ami correu até ele, preocupada, e Yoichi disse que a comida estava ótima. Ele perguntou se tinha sido ela quem fez e ela respondeu que sim, pois apesar de querer comê-la sozinha, percebeu que queria dividir com ele. Yoichi provou e elogiou o sabor, o que fez Ayami sorrir, surpreendendo as irmãs, que há tempos não viam aquele sorriso. O protagonista a encarou e comentou que ela estava linda, o que fez Ayami chamá-lo de pervertido e dar um tapa nele. No dia seguinte, duas garotas chegaram à cidade com o objetivo de derrotar Yoichi e fazer o estilo Suban Venten alcançar a glória. De repente, uma delas, chamada Tsubasa, usou uma técnica de substituição impressionante para escapar da própria irmã. Enquanto isso, na casa das irmãs Yaruga, Ibuki e o protagonista estavam felizes porque o dojo estava limpo. Como ele estava ajudando, ficaram se perguntando por que ele fazia aquilo se também estava treinando de novo. Quando perguntaram, ele respondeu que não havia um motivo específico. As irmãs lembraram que ela devia passar mais tempo com Yoichi, mas ela ficou confusa sobre o que deveria fazer. Então percebeu que o protagonista a observava e saiu correndo. Yoichi achou que era uma corrida e foi atrás dela. Mais tarde na escola, a professora apresentou uma nova aluna, que se apresentou como Tsubasa. Sua irmã, Takakatsuki Homi Angela, olhava pela janela, orgulhosa por lembrar do momento em que Tsubasa a convidou para estudar naquela escola. Ela já estava traçando um plano. Enquanto Sanji queria derrotar o protagonista, sua irmã pensava diferente. Acreditava que, se ele fosse derrotado, a missão estaria cumprida, e elas teriam que voltar. Por isso, achava melhor não se envolver com ele. Na sala de aula, Tsubasa era cercada pelos garotos, curiosos para conhecê-la, e começaram a fazer perguntas pessoais que ela não sabia como responder. De repente, um dos meninos jogou uma bola na direção dela, que antes de acertá-la, ela quebrou ao meio com um movimento rápido. Todos ficaram boquiabertos com o que aconteceu, o que deixou Tsubasa assustada, pois seu corpo tinha agido por conta própria. O protagonista se aproximou e comentou que o que ela tinha feito era incrível. Depois disso, ele comentou que também era novo na escola. Buki, ao escutar aquilo, interrompeu e pediu que ela parasse de tentar flertar. Em seguida, os dois se apresentaram à garota recém-chegada. Enquanto seguia seu caminho, ela acabou esbarrando em Toriya, que logo começou a intimidá-la. Porém, o Ashizu interveio e advertiu Tsubasa para que fosse mais cuidadosa, e isso fez com que ela começasse a nutrir sentimentos por ele. Empolgada, ela mal conseguia conter a alegria, mas sua irmã a interrompeu perguntando sobre o andamento da missão. Ela respondeu que agiria assim que surgisse uma chance. Andy a lembrou que ela não podia se esquecer do objetivo, pois o dinheiro da recompensa era essencial para salvar o estilo Swami Benten. Porém, nesse momento, ela percebeu que Tsubasa havia usado uma substituição de poder para fugir mais uma vez. Durante a fuga, Tsubasa encontrou Ibuki e o protagonista, que se ofereceu para acompanhá-la até em casa. Mas Angie os alcançou e arrancou a roupa da irmã, afirmando que ela deveria lutar contra Yoichi. Buki, confusa, questionou o que estava acontecendo e tentou devolver a roupa a Tsubasa. No entanto, quando ela pegou o uniforme de volta, notou que ele estava pesando demais. Ao se virar, viu Tsubasa acertar um golpe no protagonista,
Yoichi olhou diretamente nos olhos dela e se surpreendeu ao perceber a ausência de qualquer sentimento. Andy então explicou que sua irmã era tímida demais para lutar e quando era exposta à técnica da vingança máxima, seus sentimentos eram anulados. Ao escutar isso, o protagonista se recusou a enfrentá-la dizendo que a considerava uma amiga. Quando ela estava prestes a receber outro golpe, Tsubasa parou pois sentiu a presença de Gizo, que ficou impressionado com seu corpo, mas também muito irritado com o protagonista por mais uma vez interpretar as coisas do jeito errado. Por isso decidiu proteger Tsubasa e lutar em seu lugar. Esse gesto fez com que ela voltasse ao normal e fugisse em meio às lágrimas. Mais tarde, Tsubasa apareceu sentada em um banco de praça chorando. Ela contou à irmã que queria ter uma vida comum, pois odiava artes marciais, e também confessou que guardava ressentimento por ela. Suas palavras tocaram Andy profundamente, que resolveu se afastar. Já à noite ele pediu que ela se vestisse, mas ela o ignorou, insistindo que deveriam lutar. De repente, Ibuki apareceu e questionou o motivo de ela e a irmã estarem atrás de Yoichi. Andy explicou que haviam sido contratadas para derrotá-lo e que o objetivo era reunir recursos para reviver o estilo Temi Benten. Assim que terminou de explicar, ela atacou, mas Yoichi a deteve com facilidade. Ele disse que a convicção de receber dinheiro de terceiros para restaurar seu estilo não era suficiente para atingir o coração de alguém. Por isso, ela estava seguindo um caminho errado. Ele usou o exemplo do Dojo Karuga, onde o professor era violento e tinha poucos alunos, enquanto Ibuki ensinava o estilo do vento divino, o Kiha, com respeito aos outros. Isso mostrava que não era apenas uma questão de técnica ou dinheiro. Ele reconheceu que eles possuíam habilidades incríveis e um espírito que jamais deveriam perder. Ao ouvir isso, Nandi saiu sem dizer nada e foi até seu passe, que a abraçou e disse que não queria lutar contra Yoichi, pois ele era seu primeiro amigo. Andy, ao escutá-la, pensou em convidá-la para algo, pois mesmo fazendo tudo por ela, sempre acabava a deixando em lágrimas. No dia seguinte, após o fim das aulas, Ibuki e o protagonista comentaram sobre o que teria acontecido com Tsubasa e Andy. Enquanto caminhavam, Ibuki falou que as palavras ditas na noite anterior sobre o dojo a tinham deixado feliz. De repente, encontraram Tsubasa, que contou que agora tinha um emprego de meio período. Angie agradeceu ao protagonista por ajudá-la a repensar suas escolhas e ele respondeu que poderiam contar com ele sempre que precisassem. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o homem que contratou as irmãs para eliminar Yoichi comentou que teria que aguardar a próxima oportunidade. Na cena seguinte, Ibuki e Yoichi estavam dando aula no dojo quando um dos ataques do protagonista rasgou a roupa de Ibuki. Irritada, ela o acertou com força, lançando-o para o alto. Após a aula, Yoichi perguntou se a razão de Ibuki ter apenas 4 alunos era seu temperamento explosivo, pois com seu nível de habilidade ela deveria ter muitos mais. Ao ouvir isso, Ibuki se irritou e pediu que ele parasse de elogiá-la daquele jeito. Mais tarde, Ayami tomava banho quando foi interrompida por Chihaya, que percebeu algo estranho em sua expressão. Ayami se assustou com a aparição repentina da irmã, que perguntou se aquilo tinha a ver com o protagonista. Ayami negou e questionou por que ela sempre mencionava o nome dele quando achava que havia algo errado. Diante disso, Ayami acabou contando tudo. Chihaya então teve uma ideia. Aquilo poderia ser útil para seu trabalho, então decidiu entrevistar Yoichi. Enquanto isso, o Ashizu apareceu na porta da casa com a intenção de devolver algo a Ibuki, mas ao notar que seus sapatos estavam muito sujos, ficou nervoso e decidiu voltar em outro momento. Logo depois, vemos Chihaya e o protagonista no quarto da garota, iniciando a entrevista. No entanto, o protagonista começou a ler os mangás que ela escrevia e comentou que estava animado para o próximo capítulo. Isso deixou Chihaya empolgada e ela contou como a história iria continuar. Então pediu desculpas e disse que ficou muito emocionada com as palavras dele, pois era raro ouvir a opinião de um garoto. O protagonista disse que nunca a tinha visto tão animada e confessou que isso também o deixava tocado. Aproveitou o momento e perguntou se ela tinha namorado ou gostava de alguém, o que deixou Yoichi bastante desconfortável, fazendo com que ele desistisse de continuar. Ela não responde de imediato, apenas se aproxima e pergunta se ele gostaria de namorar com ela, ao mesmo tempo em que começa a se inclinar sobre ele de forma provocante. Diante da situação, o protagonista recua e a afasta com firmeza, dizendo que seu único objetivo no dojo é se dedicar aos treinos. Ele ainda afirma que ela não deveria se oferecer de forma tão despreocupada. Depois de ouvir isso, Chihaya solta uma risada e diz que estava só brincando. A reação dela deixa Yoichi irritado e ele começa a gritar com ela. Porém, antes que o clima pudesse piorar, Ibuki entra na sala e pergunta à irmã se está tudo bem. Chihaya, tentando sair da situação, mente dizendo que o protagonista tentou forçá-la. A mentira faz Ibuki reagir com raiva e ele acerta Yoichi com um pedaço de pau.
Depois disso, Ibuki chama a atenção da irmã e a repreende, o que faz Chihaya provocá-lo, perguntando se ele está com ciúmes e se por acaso ele e o protagonista estão juntos. Isso dá início a uma discussão intensa entre Ibuki e Yoichi. No dia seguinte, Kagome volta para casa toda animada, querendo mostrar a todos o projeto de arte que fez. Mas, ao abrir a porta, ela acaba esbarrando no protagonista, que naquele momento era atacado por Ibuki. O impacto quebra seu projeto, deixando-a bastante abalada. Ibuki percebe a tristeza dela, se enfurece e manda Yoichi embora, trancando a porta. Alguns minutos depois, ela abre de novo e pede para que ele leve um caderno que Chihaya esqueceu. Yoichi vai até a escola e, empolgado, segue em direção à sala de Chihaya. Mas, ao entrar em um dos cômodos, percebe que está no vestiário feminino. A confusão gera um alvoroço e ele acaba sendo perseguido pelos corredores. Enquanto isso, Chihaya está sendo repreendida por ter deixado seu caderno para trás, mas logo escuta o tumulto no corredor. Quando entende o que está acontecendo, ela ajuda Yoichi a explicar o mal-entendido e o agradece por ter trazido o caderno. Mais tarde, enquanto o protagonista anda pelos corredores da escola, ouve alguns colegas zombando de Chihaya por ela desenhar mangás. Chamam-na de tola e debocham dela. Yoichi, ao ouvir isso, sente a raiva crescer. Ele entende que algo aconteceu e corre até a sala dela, onde a encontra sozinha, encarando os restos do seu mangá rasgado. Ao ver a cena, ele pensa em ir atrás dos responsáveis, mas Chihaya o impede. Ela diz que parte da culpa é dele por se meter em confusões nos lugares errados. Quando ouve os passos do professor Onigawara se aproximando, ela expulsa Yoichi da sala, dizendo que se ele for encontrado ali, será punido. Mas na verdade ela queria ficar sozinha. A tristeza tomava conta dela. Do lado de fora da porta, Yoichi escuta o choro de Chihaya. Tomado por indignação, ele sai determinado a encarar os valentões. Quando os vê, decide que não pode deixá-los impunes. Pergunta como eles poderiam entender a dor de Chihaya se nunca levaram nada a sério na vida. Os garotos riem, ignorando o que ele diz. Isso só aumenta a fúria de Yoichi, que parte para cima deles com tudo. Mais tarde, Chihaya sai da escola e encontra os 3 garotos caídos no chão. À noite, ela mostra a todos um novo personagem que criou em seu mangá. Conta que se inspirou em um herói da justiça que a ajudou naquele dia na escola. É a maneira que encontrou de agradecer ou se desculpar. Ao observar as mãos de Yoichi, comenta que são fortes como as dela, que seguram com firmeza aquilo que amam, então segura a mão dele, o que irrita Ibuki e Ayame. No dia seguinte, Ibuki e o protagonista caminham juntos para a escola quando, de repente, uma garota se aproxima e lhe entrega uma carta. Isso chama a atenção de todos, que revelam que se trata de Hinagata, do primeiro ano. Surpreso, Yoichi pergunta se ela é conhecida, e os outros dizem que Hinagata é a única que pode competir com Ibuki pelo título de próxima senhorita Yoko, o que o deixa ainda mais confuso. Logo em seguida, o Ashizu aparece na enfermaria por causa do golpe. Ele fica refletindo sobre como se aproximar de Ibuki, e tem a ideia de deixar o lenço em seu armário junto com uma carta revelando seus sentimentos. Mais tarde, o Ashizu está no pátio ainda pensando em Ibuki, quando Yoichi aparece segurando justamente a carta. Ao ver aquilo, o Ashizu fica furioso, pois agora o protagonista sabe como ele se sente. Ele parte para cima de Yoichi para pedir que se afaste de Ibuki. Yoichi, no entanto, o interrompe perguntando se ele mesmo escreveu aquela carta. Ibuki aparece nesse momento e convida o Ashizu para entrar no dojo. Mesmo tentando explicar que não tem interesse em artes marciais, ele acaba aceitando após Ibuki dizer que adoraria tê-lo como aluno e que acredita que ele vai evoluir rápido. Aproveita também para devolver o lenço. Na cena seguinte, no caminho para casa, Ibuki se pergunta por que o Ashizu ainda estava com seu lenço. O protagonista comenta que será ótimo ter mais gente no dojo. Ibuki então confessa que não gostava de limpar o dojo antes dele chegar, pois o lugar parecia vazio e solitário. Mas agora, limpando juntos toda manhã, ela está gostando muito. Ao ouvir isso, o protagonista pensa que se dissesse o quanto ela fica bonita sorrindo, provavelmente levaria um golpe. Enquanto isso, nas montanhas, o homem que quer eliminar Yoichi caminha decidido, cheio de motivação para acabar com ele. De volta ao dojo, Yoichi manda o Ashizu fazer flexões. O Ashizu acha o exercício muito simples, mas Ibuki explica que é preciso aprender o básico primeiro. Sem hesitar, ele aceita. Quando começa a se preparar, o protagonista decide fazer flexões junto, pois também está treinando. Depois de 400, o Ashizu desaba no chão, esgotado. Yoichi então diz que, como punição por ter tirado vantagem do novato, ele mesmo fará 1000 flexões. O Ashizu, ao ouvir isso, diz que Yoichi não deve se achar melhor que ele e continua fazendo as flexões também. Os dois seguem lado a lado até alcançarem a marca de 1000.
Todas as crianças se aproximam de Washizu para parabenizá-lo, impressionadas com seu esforço. Ele responde dizendo que não é mais um velho, nem um novato, e que a partir de agora querem que o chamem de Wasan. Nesse momento, Kagome e Chihaya aparecem avisando que o jantar está pronto, todos se sentam para comer. Washizu está radiante por estar no dojo, enquanto o protagonista se mostra desanimado, até que Ayami se aproxima para ajudá-lo com a comida. Isso o surpreende, já que ela raramente vai até o dojo. Em outro lugar, o assassino ainda procura um jeito de encontrar Yoichi. O que ele não sabe é que está sendo observado de um helicóptero pela irmã do empreiteiro, que o considera um inútil, e pensa que será a próxima a se irritar com Yoichi. No dia seguinte, o Washizu é visto arrumando suas roupas, animado por saber que vai viajar para a praia com Ibuki e as crianças do dojo. Mas Torigo lê um bilhete e avisa que a viagem não é amanhã, e sim mais tarde no mesmo dia. Na praia, Tsubasa e sua irmã agradecem as meninas e a Karuga por terem sido convidadas. Tsubasa comenta que se o Washizu estivesse ali, poderiam até ter um encontro. Ibuki então revela que também chamaram Gizu, mas ele não veio. Nesse momento, o protagonista aparece dizendo que para ele também é a primeira vez na praia. Todos ficam espantados ao ver que ele está apenas de tanga. Quando Andy repara no corpo dele, percebe o quanto o protagonista treinou. Ela não consegue evitar ficar corada, achando que ele parecia perfeito. Enquanto isso, descobrimos que, à distância, eles estão sendo observados por alguém em um barco, alguém que quer acabar com Yoichi. Na mente dessa pessoa, ele já está imaginando Yoichi em sua ilha privada. O clima muda quando o banheiro quebra e de repente o protagonista aparece, o que deixa Ayami furiosa. Sem pensar duas vezes, ela corre para o outro lado da praia. Ibuki se diverte com a irmã, mas a brincadeira é interrompida por um grupo de crianças. É Masashi quem aproveita para perguntar a Ibuki sobre Kagome. Ele comenta que ela anda diferente. Uma das crianças então conta que Masashi costuma proteger Kagome na escola. Enquanto isso, vemos Yoichi correndo atrás de Ayami, pedindo desculpas. Ele garante que não viu nada. No alto de uma pedra, os irmãos Muni observam os dois em silêncio, planejando um ataque surpresa. Yoichi tenta conversar com Ayami, mas percebe algo estranho. Um navio está se aproximando, prestes a atingi-la. Sem hesitar, ele se joga sobre ela para protegê-la. Mas logo, Yoichi percebe que o pássaro está prestes a atacar Basa. Ele corre para ajudar, mas ao fazer isso, sem querer, puxa o maiô dela, o que resulta em outro golpe. E por acidente, ele acaba batendo nos seios de Ibuki, que fica muito irritada e acerta mais um golpe nele, jurando que vai dar um fim em tanta perversidade. Mais tarde, durante o passeio, Andy se aproxima do protagonista. Ela diz que também sentiu a presença do pássaro e comenta que talvez ele seja acusado de agressão. Diante disso, os irmãos Mitsunaga decidem que o melhor é atacá-lo diretamente. Em outro momento, Ibuki está treinando natação com os meninos e percebe que o protagonista não sabe nadar, então ela decide ajudá-lo. Quando o tira da água, nota que ele estava olhando para os seios dela, o que a deixa furiosa mais uma vez. Mesmo assim, eles voltam para a praia, onde veem Masashi convidando Kagome para nadar. Ela recusa, e Masashi comenta com Ibuki que a irmã está sempre sozinha nas aulas de natação. Ibuki, preocupada, se pergunta se estragou tudo com a irmã. O protagonista tenta acalmá-la, dizendo que Kagome provavelmente tem os próprios motivos. Enquanto isso, Kagome caminha sozinha pela floresta e acaba caindo em uma armadilha. Ao atingir o chão, Masashi aparece e a protege de se machucar. Kagome pergunta o que ele está fazendo ali, mas logo vê que ele está com um ferimento no braço. Ela pede que ele feche os olhos, mas depois exige que os abra, dizendo que vai contar algo importante. Enquanto fala, ela parece perder o controle. Quando percebem que não conseguem sair do lugar, os dois decidem entrar em uma caverna próxima. Porém, do lado de fora, os irmãos Muni observam os dois e pensam em capturá-los, já que isso pode ser útil para atrair o protagonista. Na cidade, o Washizu corre o mais rápido que pode para chegar à ilha. Uma tempestade se aproxima e todos ficam preocupados, pois as crianças ainda não voltaram. Decidem então sair para procurá-las. Depois de algum tempo sem sucesso, a tempestade começa de fato e as irmãs ficam tristes por não terem aproveitado mais tempo juntas. O protagonista vê a tristeza e diz que não devem ficar assim, senão a irmã mais nova se sentirá culpada quando voltar. De repente, Anji, no alto de uma árvore, avisa Yoichi que vê o que parece ser uma armadilha, mas ela escorrega com a chuva e acaba caindo sentada no rosto dele, o que deixa Ibuki na caverna. Kagome pede desculpas a Masashi e começa a chorar. Ele tenta consolá-la, diz que também se arrepende por ter dito coisas ruins antes e promete ensiná-la a nadar para que ninguém mais ria dela. Kagome tenta explicar por que não consegue, mas Masashi a interrompe e mostra algo que parece uma saída. Empolgados, os dois correm até lá, mas quando chegam percebem que estão na beira de um penhasco.
Masashi escorrega e cai, mas se agarra em um galho antes de cair no mar. Kagome precisa pensar rápido no que fazer e logo os outros aparecem para ajudar. Masashi já está fraco e acaba caindo na água. O protagonista se joga atrás dele mesmo sem saber nadar. Nesse momento, os irmãos Muni surgem surfando e se apresentam como Muni Charu e Muni Usun Maru, do estilo Saginomiya. Ao ouvir os nomes, alguém comenta que esse estilo já destruiu batalhões inteiros por ser considerado místico. Dentro da água, os irmãos atacam o protagonista e Masashi. Yoichi pede que joguem sua espada para ele, Anji tenta, mas ela cai longe. Chihaya então joga uma boia. Enquanto isso, Kagome se preocupa com Masashi, que está afundando. Sem pensar, ela pula para salvá-lo, quando o traz à superfície e entrega a espada a Yoichi. Os irmãos, ao verem isso, decidem usar a técnica final do estilo Saginomiya, o sopro do dragão, criando uma onda gigante que atinge o protagonista e o lança para o fundo do mar. Todos acham que ele vai morrer, mas a água começa a tremer e, de repente, Yoichi emerge usando sua técnica do tornado de vento, derrubando os irmãos de suas pranchas. Aproveitando a chance, o protagonista ataca com o terceiro movimento do estilo vento divino, chamado Alcon. À distância, a pessoa misteriosa que quer eliminá-lo observa e conclui que Yoichi é mais complicado do que parecia. Mais tarde, na casa da ilha, Ibuki e suas irmãs elogiam Kagome, dizendo que ela foi muito corajosa. O protagonista comenta que ela só conseguiu isso porque tem irmãs incríveis e por isso também é forte. Após ouvir isso, Ibuki tenta tirar a camisa molhada de Kagome, que recusa. Então a irmã tira à força e acaba revelando que ela tem seios grandes, deixando-a morrendo de vergonha. Kagome começa a chorar sem parar durante a noite. Ibuki e o protagonista conversam sobre ela. Ele comenta que não entende por que as garotas têm vergonha dos próprios seios. Ibuki, indignada, o ataca e diz que nunca vai perdoá-lo por olhar sua irmã com olhos indecentes. Um novo dia começa. O Ashizu caminha em direção ao dojo, decidido a confessar seus sentimentos por Ibuki. Pretende entregar uma carta em mãos. No caminho, passa pela casa do amigo Torigo, onde 3 adolescentes o observam de longe. Eles comentam entre si que ele é um dos ladrões mais perigosos que conhecem. De repente, um senhor de idade se aproxima e pede ajuda. O Ashizu o atende com gentileza, surpreendendo os adolescentes. Logo depois, seu amigo aparece na porta chamando para subir. Ao entrar na loja para comprar algo para comer, o Ashizu tenta pegar uma garrafa de água, mas se dá conta de que Ayami está pegando exatamente a mesma. Isso inicia uma disputa entre os dois pela bebida, até que Ayami consegue tomar a garrafa dele. Nesse momento, 2 desconhecidos entram na loja e, vendo a cena, decidem tirar uma foto. Mais tarde, no dojo, Ibuki pede uma pausa para o almoço. O Ashizu vê nisso a chance perfeita para entregar uma carta, mas justo nessa hora, Ibuki se aproxima e elogia seu progresso, deixando-o tão nervoso que ele não consegue entregar nada. Do outro lado do dojo, o protagonista convida 2 crianças para comer ramen. Atrás dele, Ayami espera com uma toalha na mão, nervosa por estar seguindo o conselho das irmãs, conquistar o coração dele. Quando finalmente tenta lhe entregar a toalha, ele responde de forma seca, pedindo que ela mesma se limpe, e ainda a chama de maldito samurai, deixando Ayami arrasada com o arrependimento estampado no rosto. Enquanto isso, ela se entristece com a aproximação de Ashizu e o manda deixá-la em paz. Ele obedece e vai embora, mas deixa cair a carta que era destinada a Ibuki. Ayami a pega, e isso faz com que o Ashizu se jogue sobre ela tentando recuperá-la, acabando por rasgar o papel. Nesse exato instante, a garota que traria o ramen chega e os vê caídos um sobre o outro. Abalada pelo ciúme, ela sai correndo. Ibuki e o protagonista aparecem para descobrir o motivo da confusão, e logo todos estão reunidos para o almoço. Já em um restaurante de ramen, Anji tenta acalmar a irmã que chora inconsolavelmente após o que viu, mas Suasa perde o controle e rasga a roupa da irmã. O protagonista entra no restaurante e, sem entender, pede desculpas por vê-la naquele estado. Pouco depois, ele entrega a ela uma caixa que a irmã havia esquecido em casa ao sair correndo. Um grupo de homens entra no local e Yoichi, desconfiado, decide sair. Antes de ir embora, escuta o grupo falar sobre como o Ashizu se tornou mais dócil e planejam matá-lo por vingança pela queda da antiga gangue. Enquanto isso, no dojo, Ibuki se despede dos alunos e elogia o desempenho de Ashizu, o que a faz corar. Chihaya então pede para emprestar o amigo como assistente. Ayami, por sua vez, está tomando banho quando os mesmos homens aparecem. Eles a capturam achando que ela pode ser usada como garantia. Logo depois, vemos o Ashizu a caminho de casa quando é interceptado pelos bandidos. O líder faz um comentário ofensivo sobre Ayami, e o Ashizu responde dizendo que nunca esteve com ela, o que inicia uma briga.
O líder ameaça tirar fotos dela e espalhá-las se o Ashizu não se deixar apanhar, e os outros homens começam a agredi-lo violentamente. Enquanto apanha, o líder ainda avisa que todos do dojo sofrerão o mesmo destino. Cos, vendo a cena, pede que o Ashizu reaja, mas ele continua imóvel. Enquanto recebe os golpes, relembra momentos do passado e se pergunta se é fraco por não conseguir proteger alguém. É então que Yoichi aparece e o defende, dizendo que se enganou ao pensar que veria uma luta de verdade. Ele ataca o líder, mas para antes de acertá-lo e exige que solte Ayami. O protagonista liberta e lembra o criminoso do que ele havia dito. O homem provoca dizendo que o Ashizu é fraco, mas o protagonista responde que não. Ele suportou tudo por alguém que ama, e isso é sinal de força, pois quem tem algo a proteger se torna mais forte. Inspirado por essas palavras, o Ashizu decide lutar ao lado do amigo, e juntos derrotam todos os inimigos. No fim, Yoichi pede desculpas pelo atraso e diz ao Ashizu que ele realmente parece alguém disposto a dar tudo pelos amigos. Ibuki chega em seguida, e ao ver a irmã naquele estado, culpa Yoichi batendo nele, o que faz com que o Ashizu vá embora enciumado. A caminho de casa, seu amigo Torigo o encontra ferido e pergunta se ele está bem. O Ashizu diz que foi apenas um tropeço, e em silêncio pensa nos outros e reconhece que, apesar de tudo, gosta deles. Na manhã seguinte, de volta ao dojo, o Ashizu observa Ibuki ensinando, encantado. De repente, Yoichi o atinge com a espada de treino, alertando que, se continuar assim, será derrotado facilmente. O Ashizu se pergunta por que isso está acontecendo com ele, e então foge correndo do dojo. Ibuki, ao ver a cena, repreende o protagonista. Enquanto isso, o Ashizu lava o rosto e Torigo pergunta o que está acontecendo. Ele desabafa que não quer ser treinado por Yoichi e decide confessar seus sentimentos a Ikaruga. Porém, ao se animar para isso, encontra Ayami, que ouviu tudo e o questiona por estar gritando tais coisas. Irritado, o Ashizu vai embora, e Torigo comenta que talvez não tenha sido uma boa ideia falar tão alto, ainda mais porque o sobrenome de Ayami também é Yaruga, o que pode ter causado uma grande confusão. Ayami fica surpresa e nervosa ao pensar que o Ashizu acabou de se declarar para ela. É a primeira vez que alguém faz isso, então ela se sente totalmente perdida. Enquanto isso, dentro do dojo, Yoichi está triste por não poder continuar ensinando, mas as crianças tentam animá-lo. Ao notar o estado de Yoichi, Buki toma uma decisão. Ayami será a responsável por treinar o Ashizu. Assim começa o treinamento e Ayami tenta esclarecer o mal-entendido com o Ashizu, mas, no meio disso, ela o acerta e o chama de inútil. Isso faz com que ele perca o controle e comece a lutar de forma impulsiva. Buki e a protagonista assistem à luta, impressionadas. Buki comenta com Yoichi que parece que suas almas estão conectadas. Mais tarde, quando as aulas acabam, o Ashizu volta para casa abatido por não ter conseguido conversar com Ibuki, seu amigo. Ao perceber isso, a protagonista conta que Ayami gosta de Yoichi. Enquanto falam sobre isso, ouvem duas garotas comentando sobre um festival e decidem dar uma olhada no panfleto. A ideia de ir ao festival anima a todos. À noite, o Ashizu e seu amigo estão no festival quando encontram Ibuki e os outros. Logo depois, Chihaya, vestida como Kagome, comenta como o festival é enorme e que seria impossível ver tudo em tão pouco tempo. O Ashizu então sugere que todos se dividam em duplas para conseguirem aproveitar ao máximo. Para isso, propõe que tirem números de uma caixa para formar os pares, mas tudo isso era um plano de Ashizu para ficar sozinho com Ibuki. Só que, quando os números são sorteados, ele percebe que sua estratégia falhou. Acaba tendo que ir com Ayami, e Ibuki fica com o protagonista. Quando todos se separam, Ayami comenta que o plano de Ashizu foi ridículo. Enquanto isso, a protagonista se diverte com o festival e Ibuki parece nostálgica, lembrando de um encontro passado. Ela tenta falar com Yoichi, mas percebe que ele já se afastou empolgado com as barracas. Nesse momento, alguém tenta atacá-lo com um leque, mas o protagonista se esquiva a tempo e devolve o objeto. A pessoa surpresa pergunta seu nome e ele se apresenta como um espadachim do estilo vento, ainda em treinamento. Isso desperta o interesse do misterioso guerreiro, que revela sua identidade, Sajinomiya Ukyo. Ele diz que tem a sensação de que os dois voltarão a se encontrar. Ibuki então aparece e pede para o protagonista não se afastar, pois depois seria difícil encontrá-lo no meio da multidão. Em outra parte do festival, Chihaya, Kagome e Torg procuram os ingredientes que querem comprar, mas são surpreendidos pela irmã de Ukyo, que conta que o Sajinomiya e Ocean
São os donos do armazém do festival e que estão oferecendo amostras grátis da sua comida. Os três ficam encantados. Em outro canto, Tsubasa e sua irmã Andy estão se maquiando, quando Tsubasa vê Ibuki e imagina que Gizo também esteja por perto. Com isso, ela usa sua habilidade de substituição para escapar da irmã e ir procurá-lo. Enquanto isso, Ibuki procura o protagonista que está perdido. A irmã de Ukio o convida para um jogo de tiro. Em outra cena, Ayami manda o Ashizu parar de sonhar acordado e ir explorar o festival. Eles decidem jogar o tradicional jogo do peixinho dourado. O Ashizu tenta, mas não consegue capturar nenhum. Do outro lado, vemos o protagonista também tendo dificuldades, até que Ibuki aparece e o dono do jogo anuncia que quem conseguir capturar o peixe dourado ganhará uma viagem para as fontes termais. Ibuki se empolga e depois de tentar consegue vencer, o que a deixa muito animada. No entanto, o protagonista percebe que o peixe foi abatido com a ajuda do vento. Mais adiante, Ayami chama o Ashizu de covarde por não conseguir derrotar Yoichi sem trapacear. Irritado, ele responde que aquelas palavras não foram para ela, mas sim para sua irmã. Ele ainda diz que Ayami não é tão bonita quanto ela, o que a magoa profundamente. Ela pede desculpas por não ser como Ibuki. De repente, Yoichi aparece procurando por Ibuki, e o Ashizu incentiva Ayami a confessar seus sentimentos. Ela nega que esteja apaixonada, mas ele insiste que ela não percebe como olha para Yoichi. Ayami se vira e começa a tremer, deixando o Ashizu preocupado. Com esforço, ela tenta se aproximar do protagonista, mas antes que consiga, Ibuki chega e começa a repreendê-lo por ter se perdido. Ao ver isso, Ayami diz ao Ashizu que Yoichi claramente gosta de sua irmã. O Ashizu pede desculpas e admite que Ayami é infantil, covarde e talvez inútil, mas que mesmo assim ela não desiste antes de tentar, o que já é muito. Com isso, ele decide agir. Corre atrás de Ibuki, segura sua mão e caminha com ela. Enquanto isso, o protagonista está ao lado de Ayami, que o lembra das palavras de Ashizu e pede que ele carregue sua bolsa. Eles seguem andando juntos. O Ashizu, determinado, segura a mão de Ibuki e a leva para um lugar mais calmo, onde pretende se declarar. Mas, ao olhar para ela, percebe que está com outra mulher disfarçada de Ibuki. Ele entra em pânico e fica muito chateado. Ayami aparece e o chama de inútil. O Ashizu, frustrado, pergunta como foi a conversa dela com o protagonista, e isso a irrita, fazendo com que ela o chame de pervertido por fazer perguntas impróprias. De longe, Ibuki e Yoichi observam os dois e comentam como parecem um casal. Logo depois, Ibuki avisa que, além de tudo, eles ganharam uma viagem para todos. Na manhã seguinte, o protagonista e as meninas chegam às fontes termais e ficam impressionados com o tamanho e o luxo do lugar. Ele decide sair para explorar e acaba cruzando com as garotas que estão a caminho de uma das fontes. Chihaya o convida para ir com elas e se pergunta se ele está mais forte. Dentro do prédio, as meninas aproveitam todos os benefícios das termas. Buki e Ayami resolvem jogar tênis de mesa e ficam intrigadas por estarem sozinhas no local. À noite, Yoichi relaxa nas águas termais, mas é interrompido por Ukio, que pergunta por que ele está tão obcecado em se tornar um grande espadachim. O protagonista responde que ainda não consegue compreender o verdadeiro espírito de um guerreiro e que, por enquanto, só tem causado problemas para Ibuki e os outros. Mas logo depois de falar isso, ele comenta que Ibuki trabalha como instrutora em um dojo e também cuida dele. Kukio então pergunta se viver cercado por tantas garotas não o distrai. Yoichi admite que às vezes se distrai sim, mas isso não faz diferença para ele, porque todas o tratam com carinho, como se fosse parte da família. Então o Kyo comenta que uma família de verdade coopera e se apoia. Logo em seguida, ele começa a desaparecer e pergunta: se eles não conseguem nem ajudar uns aos outros, como poderiam ajudar você? Antes de sumir completamente, o Kyo quer saber se Yoichi realmente quer fazer parte daquela família e de Karuga, o que deixa Yoichi totalmente confuso. Enquanto isso, Yami, que está saboreando a comida, pergunta à responsável pela pousada se eles são os únicos hóspedes. A mulher explica que ultimamente ninguém mais aparece por causa de uma caverna que fica atrás do lugar. Existe uma lenda antiga dizendo que essa caverna era usada como prisão e que os criminosos que morriam lá viravam espíritos vingativos que depois saíam para causar problemas. Por isso, os visitantes iam embora assim que jantavam. Yoichi então diz que, como forma de gratidão pela refeição, ele vai cuidar dos tais espíritos. Quando Ibuki ouve isso, decide que vai ajudá-lo também. Chihaya observa tudo e conta a Ayami, que fica com ciúmes e resolve ir atrás deles. Então, Chihaya também decide seguir os dois, querendo usar a situação como material para seu mangá. Mas, ao tentar ir, ela acaba adormecendo no chão. Foi o incenso colocado por Kuko e pela administradora que a fez dormir. De repente,
A responsável pela pousada tira a máscara e revela que na verdade é a irmã de Ukio. Ela está ajudando o irmão a eliminar Yoichi para que ele possa ficar com Ibuki. Quando Yoichi e Ibuki entram na caverna, acabam caindo numa armadilha e se separam. Sozinho, Yoichi encontra Ayame, que pergunta se ele tem interesse por espíritos maus. Ele responde que sim, e então ela confessa que só está ali porque se perdeu, ficando muito assustada. De repente se joga nos braços dele e reclama que ele só dá atenção à irmã. Ela afirma que agora ele está com ela e o empurra no chão, pedindo desesperadamente que olhe apenas para ela enquanto começa a tirar parte da roupa. Ukio observa a cena e comenta que isso já era esperado. Ibuki então aparece e pergunta quem é aquela mulher. O homem bravo pergunta se ela não se lembra. Ele tenta fazer Ibuki se lembrar de uma promessa da infância, mas ela parece confusa. Logo depois, Ibuki vê Ayame tentando beijar Yoichi e fica surpresa. Então ela diz a Ukio que talvez aqueles espíritos da caverna sejam reais e ele fica sem reação. Ukio pergunta por que ela acha isso e Ibuki responde que sua irmã nunca faria esse tipo de coisa na frente dos outros. Então ele pergunta o que está acontecendo com Yoichi, que parece estar gostando da situação, mas de repente ele empurra Ayame e a chama de fantasma. Em seguida diz que Ayame é tímida demais para agir assim em público. Percebendo que o plano falhou, Ukio pede para a irmã usar mais incenso para colocá-los para dormir. Yoichi até tenta resistir, mas acaba desmaiando, e Ibuki também, permitindo que Ukio a leve embora. Ukio avisa Yoichi que vai matá-lo por querer roubar sua noiva, Ibuki. Mas antes de ir, Yoichi lança seu leque contra Ukio, surpreendendo os dois. Mesmo enfraquecido, Yoichi afirma que não vai deixar Ibuki nas mãos de quem mente e engana. Ele promete encontrá-los de novo na pousada para acabar com isso de uma vez por todas. Com muito esforço, Yoichi consegue sair da caverna e volta à pousada, mas percebe que as outras garotas desapareceram. De repente, ele é atacado por Hinagata, que diz que voltou porque Ukio lhe deu uma segunda chance. Do lado de fora, Ukio observa tudo e diz que está desapontado com Yoichi. Em seguida, ele revela que Hinagata não será o único oponente. Outros lutadores entram na sala com a missão de acabar com Yoichi. Quando o ataque está prestes a acontecer, Yoichi usa sua sétima técnica, o turbilhão, derrotando todos de uma só vez. Ele então parte em direção ao Ukio, mas no caminho é impedido pelos irmãos Muni. Eles tentam detê-lo, mas são vencidos quando Yoichi usa sua quarta técnica, a Tempestade Divina. Justo quando ele está prestes a ser finalizado por Nuezumi, a Ami aparece e o salva usando a sexta técnica, o Vento Refrescante. Surpreso, Yoichi diz para ela pegar suas irmãs e fugir, já que ele está gravemente ferido. Mas Ami o chama de idiota e pergunta se ele acha mesmo que ela vai deixá-lo sozinho. Furiosa, ela sai em busca das outras. Enquanto isso, Yoichi derrota os inimigos restantes e pergunta a Hinagata onde está Ibuki. Quando finalmente a encontra, percebe que já é tarde. Ukio e sua irmã conseguiram apagar as memórias dela. No dia seguinte, todos voltam para casa. Ibuki entra animada procurando os pais. Yami lembra a ela que os pais estão em uma viagem de treinamento, então estão sozinhos com Yoichi e Ibuki. Quando ouve isso, Ibuki olha para Yoichi desconfiada e o ataca, achando que ele é um inimigo que quer invadir o dojo. Depois de jogá-lo contra a parede, ela se apresenta como Ikaruga Ibuki, de apenas 4 anos. Suas irmãs ficam preocupadas, percebendo que ela não se lembra de nada desde o retorno das fontes termais. Pouco depois, vemos Ibuki andando pela casa, ainda procurando os pais. As outras decidem levá-la ao médico, mas são interrompidas por um grito de Ibuki. Ela diz que quer ver suas irmãs mais novas. Ayame, já impaciente, afirma que elas são suas irmãs. Ibuki responde dizendo que sua irmã é mais baixa e com menos curvas. Gomi, ao ver seu projeto artístico destruído, fica muito triste. Ayame então aponta para as 3 garotas e tenta mostrar a Ibuki que elas são suas irmãs. Mas Ibuki diz que Chihaya e Ayame até parecem, mas ela não conhece ninguém chamada Kagome. Kagome a abraça e pergunta se está mentindo. Ibuki então pergunta quem ela é, fazendo com que Kagome saia da sala chorando. Irritada, Gomi diz que Ibuki passou dos limites, mas Chihaya tenta acalmar a situação, lembrando que quando Ibuki tinha 4 anos, Kagome ainda nem tinha nascido. Mesmo assim, Ibuki confessa que está com medo delas e foge. À noite, ela está sentada na entrada do dojo quando o protagonista aparece. Ele tenta convencê-la de que aquelas 3 são suas irmãs mais novas, mas Ibuki nega, dizendo que são mais velhas do que ela. Yoichi explica que mesmo sendo mais novas, elas sempre foram maduras e que os outros contam com ela.
Ibuki o chama de mentiroso, dizendo que nunca ouviu falar de nenhuma Kagome. O protagonista diz que talvez ela só tenha esquecido temporariamente. Ao ouvir isso, Ibuki hesita, e finalmente ele pede para voltarem juntos para casa. Enquanto as irmãs se reúnem, Anji começa a contar tudo o que aconteceu com Ibuki, explicando por que decidiu ir até lá fazer algumas perguntas. Enquanto isso, na lanchonete de ramen, Anji aguarda a irmã e se depara com alguém que a deixa surpresa. A cena então muda e nos leva até a casa das meninas. Lá, as irmãs ajudam Ibuki a se alimentar, pois ela não consegue fazer isso sozinha. Após o jantar, Kagome está lavando a louça e aproveita para perguntar a Chihaya se há alguma chance de sua irmã voltar ao normal, mas ela não sabe o que responder. Mais tarde, vemos o protagonista meditando até ser interrompido por Ayami, que conta que, finalmente, Ibuki conseguiu adormecer. Ela implora para que isso não seja uma condição permanente. De repente, o protagonista a interrompe, dizendo que gostaria de saber se é verdade que o Kyo chamou Ibuki de sua noiva. Ayami, surpresa, responde que não sabe nada sobre isso. Então ela pergunta a Yoichi o que ele faria se realmente fosse verdade que o Kyo é noivo de sua irmã. A resposta dele é apenas silêncio, o que faz Ayami se retirar para o quarto triste. No dia seguinte, descobrimos que Ibuki atingiu diretamente Masashi durante a aula, deixando-o quase inconsciente. O protagonista e Kagome decidem cancelar as aulas enquanto voltam para casa. Pelo caminho, ouvem a Ami repreendendo Ibuki por ter jogado uma tesoura em Chihaya. O protagonista, ao perceber a situação, intervém e diz a Ibuki que ela precisa ter mais cuidado com objetos cortantes, exigindo que ela peça desculpas à irmã. No entanto, ela se recusa e começa a chorar, dizendo que, mesmo em casa, tudo o que faz deixa todos irritados. Quando vão verificar quem está na porta, encontram os irmãos Hinomiya. Ao vê-los, o Kyo é atacado por Yoicha, que exige explicações sobre o que aconteceu com Ibuki. O Kyo responde que foi exatamente isso que ela pediu. A cena muda para todos se reunindo calmamente na cozinha para conversar. Zakon revela que a condição de Ibuki é resultado de um medicamento e que se a polícia os pegar, ela jamais terá acesso ao antídoto. O remédio foi feito para levá-la de volta aos tempos mais felizes de sua vida, e sua atual condição é algo que ela realmente desejava. Suas irmãs não conseguem acreditar no que estão ouvindo, e Zakon explica que Ibuki sempre cuidou da família, talvez até se cansando dessa responsabilidade. Enquanto isso, o Ashizu e Torigo chegam ao dojo para a aula e encontram Ibuki muito triste do lado de fora. Sem saber do seu estado, o Ashizu se aproxima e se oferece para ajudá-la. Ela pede para ser levada a outro lugar e ele aceita sem hesitar. Enquanto isso, o Kyo fala para as meninas que é demais para Ibuki cuidar delas o tempo todo. Se ela continuar assim, será um fardo para todos. Ele sugere que ela vá morar com ele, já que é sua noiva, mas é interrompido pelo protagonista, que afirma que nunca ouviu falar desse noivado. O Kyo explica que o noivado foi uma promessa entre os dois e que o antídoto estará pronto em alguns meses. Depois, o Kyo se aproxima de Yoichi e diz que tem algo mais a discutir com ele. No dojo, o Kyo conversa com o protagonista e revela que não sabe como Ibuki esqueceu o casamento, mas que agora não importa, pois ela tem um coração puro como quando se conheceram. Ele pergunta qual é o verdadeiro motivo do protagonista estar ali, já que ele sempre usou o treinamento como desculpa para estar perto dela. O protagonista admite que o que fez no dia anterior só a confundiu mais e confessa que está preocupado com as irmãs e com Karuga, que terão que apoiar um homem como ele. Ele afirma que o Kyo, como parte da família Saginomiya, cuidará das meninas e, embora não tenha obrigação de fazê-lo, preparou um lugar para o protagonista. No momento, Andy interrompe a conversa no dojo e avisa que vai se juntar ao Swami Venten. Após isso, o Kyo diz ao protagonista que se ele realmente for treinar, não precisa estar lá, já que ele pode construir um dojo com o Swami Venten para ampliar seus conhecimentos. O protagonista, surpreso, apenas escuta em silêncio. Enquanto isso, no parque, um mordomo se aproxima de Ibuki e avisa que está na hora de partir. Quando ele tenta agarrá-la, o Ashizu o ataca, mas o servo o neutraliza com uma arma elétrica. A cena então muda para a casa das irmãs, onde Toraya pergunta o que está acontecendo, mas o protagonista interrompe para agradecer a todos por cuidarem dele. Ele revela que vai se mudar para o Swami Venten, o que surpreende as meninas. Elas perguntam o que acontecerá com Ibuki, e ele responde que ela sairá com o Kyo, já que ele não tem sido de muita ajuda. Ao ouvir isso, a Ami pede desculpas por ter que se preocupar com sua irmã até o último momento, e deseja sorte, sabendo que agora elas viverão como comandantes. De repente, elas percebem que Kagome não está com elas e vão procurá-la em seu quarto,
onde a encontram muito triste com a boneca destruída por Ibuki. Ela pergunta se Ibuki voltará a ser a mesma de antes ou se o protagonista se esquecerá dela. O protagonista, ouvindo isso, garante a Kagome que não é verdade. Ele diz a Anji que quer esperar mais alguns dias antes de partir, pois ainda precisa resolver algumas coisas para o bem de Ibuki e suas irmãs. Ele promete a Kagome que trará Ibuki de volta e a ajudará a voltar ao normal. Chihaya e Ayami, ao ouvirem isso, decidem ir com ele para ajudá-lo. Enquanto isso, no parque, o Ashizu é ajudado por Zasu após ser derrotado pelo mordomo. Ele pede para ser deixado no chão e jogado água nele, pois deveria ter ido resgatar Ibuki. Por outro lado, os irmãos Hinomiya viajam em sua limusine, e Sakon diz a Ukyo que ele é um mentiroso, pois o desejo de levar Ibuki aos 4 anos foi dele. Ukyo responde que isso não tem nada a ver com os outros, e enquanto observa Ibuki, diz a ela que está tudo bem, assim como no momento em que se conheceram. Na noite seguinte, Ukyo diz a Ibuki que ele é a única pessoa que pode fazê-la feliz enquanto ela dorme. Ele repete os nomes de suas irmãs e do protagonista, o que faz Ukyo ficar irritado com Yoichi. As irmãs Ikaruga chegam à mansão Saginomiya para salvar Ibuki, mas não sabem como atravessar o lago que cerca a casa. Por isso, o protagonista decide construir uma jangada. Eles precisam de alguém que conheça estratégias, pois sozinhos podem acabar derrotados. Ao ouvir isso, Kagome diz que também quer salvar Ibuki. A Yoichi propõe que todos vão juntos. Ele começa a usar a 4ª técnica do estilo Vento Tempestuoso Divino para cortar toras e montar a jangada. Ao atravessarem o lago, são observados por Zion, que imediatamente informa seu irmão sobre a situação. Ukyo, furioso, pergunta por que o protagonista tem que aparecer em um momento tão importante e ordena que cuide deles, pois um dia memorável como aquele não pode ser interrompido por ele. Os rapazes chegam à porta da casa e ao entrarem são recebidos por Zion, que com um sorriso diz que é um prazer vê-los, mas que precisariam voltar no dia seguinte, já que o casamento de Ibuki e seu irmão acontece naquela noite. Ao ouvir isso, Alami perde a paciência e manda Zion ir para o inferno, exigindo que ele liberte sua irmã primeiro e depois a obrigue a se casar. Chi acrescenta que isso vai demorar. Com Ibuki ao lado deles, Zakon reage, dizendo que eles estão sendo mal educados e, por causa disso, ele se vê forçado a agir. Ele ordena que seus subordinados ataquem e, enquanto isso, eles atiram no protagonista. Prot imediatamente protege as garotas e avisa Zakon que não permitirá que eles sofram danos. Zakon, então, comenta que esperava que isso acontecesse e decide usar sua habilidade especial. No entanto, Yoichi usa sua primeira técnica do estilo Furacão de Vento Divino, derrotando todos os funcionários, o que deixa Zakon surpreso. Zakon tenta fugir, mas o protagonista o alcança e, com firmeza, afirma que eles só querem Ibuki de volta. Ele questiona o que Zakon sentiria se Ukyo fosse sequestrado e implora para que ele os deixe falar com ele. Surpreso com as palavras, Zakon reage com violência dizendo que Ukyo tem grandes esperanças no que está por vir. Para ter Ibuki de volta, eles terão que ir atrás dela. O protagonista, enfurecido, concorda e o grupo segue seu caminho. Mais à frente, encontram um guarda que os impede de continuar, explicando que o local só é acessível para familiares. Ayami responde que não sairão sem sua irmã, e o guarda então ordena que seus soldados os ataquem. Com facilidade, o protagonista e Ayami usam seus poderes para derrotá-los, enquanto Chihaya e Kagome aproveitam para eliminar o líder dos guardas. Depois da batalha, Yoichi, pensando que os oponentes são fracos, percebe que o número deles é o que torna a luta difícil, até que uma nova onda de guardas o captura e o espanca. No momento em que o golpe final está prestes a ser dado, o Ashizu e Tsubasa aparecem para salvar o grupo. De cima do telhado, Zakon observa, surpreso com a situação, e envia mais guardas. Gizu então começa a se preocupar com a quantidade de inimigos, até que Tori surge ao lado de Anji e lhe entrega luvas de metal, permitindo que ele vença facilmente os adversários. Após isso, Yoichi manda os outros seguirem em frente. Subitamente, Torigo se junta ao grupo, e o Ashizu então diz ao protagonista que ele deve salvar Ibuki, enquanto ele continua ajudando seu amigo. O grupo se divide, deixando o Ashizu, Tori, Tsubasa e Anji juntos. Enquanto isso, os inimigos continuam aparecendo e Anji decide que sua irmã precisa se despir para liberar seu poder total e derrotar todos. O protagonista e as irmãs, por sua vez, seguem em direção a Ibuki, mas são interrompidos por Chihaya, que revela que estão sendo enganados por ilusões de ótica, tornando o caminho um verdadeiro labirinto. Eles devem seguir pela outra direção. Enquanto isso, Ukyo se prepara para o casamento e aproveita para relembrar a Ibuki o dia em que se conheceram no dojo. Ele confessa que nunca achou que poderiam ficar juntos devido a Karasuma, mas agora que tudo está bem, promete fazê-la feliz e dá a ordem para o casamento começar. Porém, sua irmã avisa que o momento não é o ideal,
já que o protagonista e seu grupo estão se aproximando. Ao ouvir isso, o Kyo se irrita, dizendo que, se Yoichi aparecer, ele mesmo acabará com tudo. E de fato, o protagonista chega à sala pedindo que Ibuki seja devolvida. Yuko então responde que só o Kyo pode fazê-la feliz, pois é o único que pode lhe dar tudo o que ela quer. Yoichi, por sua vez, responde que, embora nunca tenha achado que seria capaz de fazê-la feliz, ele sabe que pode trazer felicidade para a família dela, e que, como samurai, sua missão é protegê-los. Ele diz que, mesmo sendo inexperiente, entende que o mais importante são os sentimentos, e pergunta ao Kyo como ele poderia fazê-la feliz se está separando-a da própria família. Essas palavras fazem Ibuki começar a sentir algo estranho. O Kyo, pressionado, decide fugir, mas antes instrui sua irmã a impedir que eles passem. Zion então diz ao protagonista e às meninas que, mesmo que eles consigam salvar Ibuki, ela nunca será a mesma, já que não tomará nenhum antídoto, pois acredita que estar com Ibuki é a verdadeira felicidade de seu irmão. Mas de repente, Ayami pergunta a Zion por que ele está chorando, e o protagonista, percebendo a verdade, diz que também entende que seu irmão está agindo errado. Chihaya, por sua vez, diz que a verdadeira felicidade não pode ser encontrada com mentiras, e ao ouvir isso, Zakon cai em prantos, pedindo a Yoichi para parar o irmão. Isso faz Yoichi derrotar facilmente o Kyo. O protagonista então diz que a verdadeira técnica é mais poderosa que dinheiro ou assassinos, e de repente a técnica é destruída, fazendo com que Ibuki caia no lago. Ao ver isso, o Kyo tenta pular para resgatá-la, mas sua irmã não permite. Kagome aproveita o momento e, ao lado de Ibuki, diz que o brinquedo estava quebrado, mas que eles iriam consertá-lo juntos no dia seguinte. De volta a casa, Yoichi envia uma mensagem ao seu pai por meio de uma flecha, dizendo que se arrepende de ter sido egoísta e que decidiu ficar um pouco mais. O protagonista também reflete sobre o que tem feito pelas pessoas ao seu redor e como, mesmo em um lugar tão desafiador, é possível encontrar forças para crescer. Mais tarde ele confessa que finalmente entendeu os ensinamentos de seu pai e decidiu começar de novo. Nas montanhas, seu pai lê a carta com orgulho, chamando-o de idiota. E assim termina com o protagonista tomando uma decisão importante para sua jornada.